Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Cristiano Lopes e esse é o programa Semeando Família. Como é bom nós estarmos juntos conversando acerca da palavra do Eterno. Fazer um pedido: 2 canais para você curtir lá no YouTube. O primeiro é o da Semeando Família, eu convido você a fazer parte dessa família Semeando. E o outro canal é Só um Pensamento, meu canal que traz ali algumas mensagens, para trazer edificação ao teu coração, à tua vida. Me ajude a propagar aquilo que é o Evangelho através das redes sociais, amém? Querido, deixa eu compartilhar aqui um pensamento. Existem momentos da nossa vida que a gente acaba tomando algumas decisões e sem perceber, que essas decisões são erradas, elas nos levam para lugares de insegurança ou lugares que nos colocam à exposição. O ser humano, infelizmente, em toda a sua trajetória de vida, apesar de todas as experiências, apesar dos aconselhamentos dos pais, apesar da igreja, apesar até das nossas experiências com Deus, muitas das vezes nós mesmos nos colocamos em situações de muitas dificuldades. Você imagina a história de Davi. Davi é um escolhido do Senhor. Deus tira Davi de trás das malhadas. Deus pega aquele rapazinho, jovenzinho, onde dentro do próprio seio familiar não tinha reconhecimento, estava do lado de fora daquilo que era o seio da família, a comunhão. Tanto que quando o profeta vai na casa do pai, todos os filhos estavam ali, menos Davi. Davi era o único que estava cuidando das ovelhas. Era até esquecido. Tem mais um, eu lembrei de um aqui, vou lá buscar. Esse era Davi. Davi é aquele que escreve alguns salmos que são lindos, Salmos 23, que revelação de Deus na vida desse jovem. E de repente, esse mesmo Davi, que quando dentro de casa o profeta derrama óleo sobre sua cabeça, esse mesmo Davi, que dentro da caverna de Adulão, no meio de tantas pessoas que são achadas ali em aperto, com espírito de desgosto, com depressão, e Deus faz com que Davi seja chefe dessas pessoas, esse mesmo Davi, que levantando esses 400 homens, que a Bíblia diz que eram os valentes de Davi, derrota todos os exércitos inimigos e agora é coroado rei. Esse mesmo Davi, em um determinado momento da vida dele, ele muda alguns sentimentos e, sem de repente perceber, transgride contra aquele que o exaltou, que o guardou, que trouxe honra sobre a sua vida, sobre a família. Esse mesmo Davi tem uma atitude com Deus que o obriga a Deus não a castigá-lo, mas a colocar ali uma observação de comportamento. E você conhece a história. Davi, de repente, ele não vai agora junto com o exército para a guerra, ele fica em casa e, passeando na varanda do seu palácio, ele olha em um determinado lugar e ele vê aquilo que ele tinha que não ver, sente o que ele não tinha que sentir e, pior, além de ver, de sentir, deseja, e pior ainda do que desejar, ele tem a atitude de pegar aquela mulher, Betseba, e trazer para aquele envolvimento, emocional, sexual, e agora um problema é estabelecido. Essa mulher, ela fica grávida, e grávida, Davi agora tem um outro problema, porque ele agiu errado. Mas a mente dele está tão tomada, seja pela emoção, pelos erros, não importa. Ele está tão distante de uma certa forma de Deus, desse Deus que o guardou, que exaltou, que glorificou o nome dele na vida de Davi, dando vitória a Davi. Ele está tão longe que ele traz aquilo que seria o esposo dessa mulher. E quando ele vem para casa, Urias, esse próprio rei, que era para guardar os súditos, que era para guardar as vidas das pessoas, esse rei pega esse súdito, esse amigo, e coloca ele na fronte de batalha. Acontece, Urias vem a morrer, e Davi pensa assim: agora acabou os meus problemas, está tudo resolvido. Amados, você pode fugir, armar, esconder, até um determinado tempo. Enquanto Deus permitir, talvez você consiga fazê-lo. E essa palavra vem para te trazer um choque de gestão, para que nós possamos ter maturidade de lidar com a nossa vida e com o cuidado de Deus. De repente, o profeta Samuel, depois de perceber algumas coisas naquilo que é a trajetória de Davi, em todo momento de cuidado, de amor, entenda, nesse dia não tinha esse profeta, era Natã que estava ali. E quando Davi percebe que está tudo resolvido, agora ele vai ser pai, assumir aquela gravidez, está tudo tranquilo, ninguém percebeu, ninguém fez nada, esse profeta vai até a casa dele
e confronta Davi de uma certa forma, de uma maneira tão interessante, que quando o profeta acaba de falar, Davi diz assim: esse aí é um safado, hein? Esse aí é um calhorda, esse aí é um hipócrita. Me diz quem é essa pessoa, porque eu vou dar um jeito nele. E o profeta Natan diz assim: Davi, essa pessoa é você. Davi cai em si. Há um choque de gestão naquele momento. Ele começa a perceber o tamanho da besteira que ele fez. E naquele momento ali, eu acredito que Davi escreve o Salmo 51, porque é um arrependimento no coração dele. Olha o que diz o texto em 2 Samuel, no capítulo de número 12. Deixa eu achar aqui. Ele diz assim, no versículo de número 15. Versículo 13. Então Davi disse: eu pequei contra Deus o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. E Davi talvez tenha sentido ali um alívio, né? Exatamente por saber que ele não vai morrer por conta do erro que ele cometeu, mas no 14. Mas porque, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natan foi para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi o filho de Davi, da mulher de Urias, ficasse muito doente. E Davi, nesse momento, tendo a palavra dizendo que seu filho iria morrer, Davi, nesse momento, tendo a palavra que passaria por dificuldades em relação àquilo que seria o nascimento, né, de um filho que veio de algo que era errado, mesmo assim, ele não duvida do amor de Deus. Consegue entender isso, filha de Deus? Davi não duvida desse amor de Deus, e não duvidando ao que Davi faz. Versículo de número 16. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada, entrou no seu quarto e passou a noite inteira buscando ao Senhor deitado no chão. Uma semana depois, a criança vem a falecer. Davi, ainda que tenha errado, ainda que tenha de uma certa forma desprezado o Senhor, ainda que não tenha reconhecido a autoridade de Deus sobre a vida dele, todo o livramento, cuidado, amor que Deus tinha com Davi, com sua casa, com sua família, não faltava nada para Davi. Davi poderia ter a mulher que ele quisesse, mas quando ele deseja algo de uma forma errada, e a atitude dele também revela aquilo que era um distanciamento dessa graça, desse favor, desse amor, e ele decide algo errado, o Senhor o perdoa. Mas há uma consequência exatamente por conta dessa ação. E quando Davi percebe que Deus realmente pega a palavra e valida na vida do próprio filho, o filho fica doente, o que Davi faz é entrar no quarto, fechar a porta, jejuar e orar, buscando a graça e o favor de Deus. De repente você é essa pessoa que foi tão mimada por Deus, e sabe que Deus cuidou de você, sabe que Deus te honrou, sabe que Deus te deu livramentos, que Deus colocou você em lugares altos, que Deus tirou você lá de trás das malhadas, e sem perceber, por uma atitude errada, você sabe que desprezou a palavra, sabe que desprezou a Deus, sabe que desonrou a sua família, desonrou a sua igreja, desonrou o seu pastor, o seu líder, e de repente, ao invés de você fazer aquilo que Davi fez, porque a palavra vem, você pecou, você errou, mas se você ainda está vivo, Deus não te matou, Deus não tirou a sua vida, Deus perdoou você. Mas se você está vivendo um tempo de dificuldade, de angústia, sabendo que de repente é por conta do erro, por conta de uma decisão errada, de um pecado, Davi recebe o perdão de Deus, não se afasta da presença dele, vai para o quarto e busca a face desse Deus para que haja o livramento naquilo que era uma preocupação que estava no coração dele. De repente você que está assistindo através do Facebook, através do YouTube, ou ouvindo através da rádio, entenda isso. Talvez você esteja vivendo algumas coisas hoje de muitas dificuldades, sabendo que foi um erro seu, sabendo que você buscou isso com as suas próprias mãos, sabendo que isso pode ser a mão de Deus pesando porque você cometeu algo errado e você tem consciência disso. Mas ao invés de você se afastar da igreja, ao invés de você se afastar do evangelho, ao invés de você parar de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, o que você tem que fazer é mergulhar na presença de Deus, porque o Senhor pode trazer livramento.
É só buscando que você vai saber. Davi não sabia o que Deus ia fazer, se Deus ia realmente matar o menino ou não ia matar, se Deus ia curar ou não. Davi não sabia, mas isso não importava para Davi. O que Davi queria fazer era buscar a face de Deus, buscar o perdão de Deus e buscar o favor de Deus. E Davi, mesmo no falecimento do filho, Davi não muda com Deus, pelo contrário, ele aprende, muda e Deus continua sendo Deus na vida dele. Assim vai ser com você também, filho, filha de Deus. Se você está longe, se você estava frio, vivendo algumas situações na tua vida, eu te convido agora. Você vai ligar aqui para a igreja 2625-0453, vai ligar aquilo que é no Facebook, não importa, mandar uma mensagem e Deus vai estar restaurando a tua vida, trazendo paz e vida em abundância. Porque eu creio nesse Deus que perdoa, nesse Deus que anima, nesse Deus que cuida e que guarda, e tem sido assim na sua vida até o dia de hoje. Obrigado pelo seu carinho. Eu sou o pastor Cristiano Lopes, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.